Fala galera, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou estar mostrando a segunda sessão da cobertura que eu estou fazendo utilizando a técnica do clareamento com branco. Como funciona essa técnica? A gente clareia a antiga tatuagem utilizando a tinta branca, para depois fazer um trabalho colorido por cima. Um trabalho que não fique parecendo uma cobertura. Nesse vídeo eu vou estar mostrando um pouco do passo a passo, vou explicar para vocês. Então não sai daí e assista até o final para você entender como funciona esse processo e aprender um pouco também sobre essa técnica. E essa aí foi a primeira sessão em que eu faço a camuflagem da antiga tatuagem utilizando o branco. E tem um vídeo que eu vou deixar aí no final que eu explico todo esse processo, que foi o vídeo que eu fiz da primeira sessão. E esse aí é o resultado após a sessão. E vou mostrar para vocês agora ela cicatrizada após 60 dias a cliente retornou para fazer a segunda sessão, aí o antes e depois para vocês terem a noção de quanto ela clareou. E vamos agora para a segunda sessão, vamos fazer a cobertura. E vejam que eu colo o desenho de uma forma estratégica, além de clarear a antiga tatuagem, você também tem que fazer isso. Tem que colar o decalque de uma forma estratégica, em que cubra bastante as partes mais escuras da antiga tatuagem com a parte mais escura da nova tatuagem. E aí está o decalque colado e vamos começar o trabalho. E aí eu começo fazendo a parte de traço mais preto, que é a escrita. Eu estou utilizando aí uma RL3 e utilizando o preto puro. Normalmente a voltagem que eu utilizo nessa parte de traço, ainda mais utilizando a RL3, é 8.9 volts, mais ou menos isso, 8.8, 8.9 por aí. E aí você vai testando também. Você tem que ter cuidado que essa área de ombro para fazer traço com a RL3 é uma parte bem sensível, que qualquer coisa, qualquer força a mais você pode acabar estourando a pele. Então a técnica que eu utilizo é vir fazendo o traço bem suave, sem aprofundar muita agulha. Depois eu venho reforçando esse traço, para não deixar falhas e também não estourar a pele. Eu vou fazendo isso com muita calma. Então acelerei aqui um pouco o processo, para vocês verem aí um pouco como é esse processo do traço. Lembrando que, como eu falei para vocês, tem um primeiro vídeo que eu fiz, o primeiro vídeo que eu fiz da sessão de camuflagem. Lá eu mostro um pouco do processo da escolha de desenho, a agulha que eu utilizo, e mostro esse processo da camuflagem. Eu vou deixar no final desse vídeo o link para vocês. E continuando aqui, agora eu vou fazer a parte final aqui da escrita. Estou aqui na letra A e vou fazendo com calma, sem pressa, principalmente essa parte de traço, que se você errar, estourar, não tem volta. Então você vai fazendo aí com muita calma, com paciência para não estourar a pele. E vejo que para fazer esse traço eu apoio ali os dois dedos na pele, estico bem a pele, ainda mais essa pele aí perto da cravícula, né, desse osso aí, que é uma parte mais funda. Você tem que esticar e puxar a pele para essa parte um pouco mais aqui, a parte do ombro. Vejam aí como eu estico e puxo ela para cá um pouco, para fazer bem esse traço. Como eu falei, eu vou reforçando aos pouquinhos. E essa escrita também ela tem umas partes que são mais grossas, né? Eu vou fazendo esse reforço. Lembrando, a voltagem que eu estou utilizando é entre 8.8 e 8.9. Eu não ultrapasso o 9 volts, que aí já fica forte demais a máquina para utilizar a RL3. E a chance de estourar a pele é muito alta. Vou aí acelerar um pouco o processo, para a gente já ir para a parte do colorido. Só lembrando aí que você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, que vai vir muitos conteúdos aí como esse, ajudando vocês aí a crescer, a evoluir, né, como tatuador. E vou trazer mais vídeos como esse, então se inscreva, não esqueça aí também de deixar o like, comentar, que ajuda aí o canal a crescer. E agora vamos para a parte colorida. Finalizei a escrita e eu venho
fazendo também essa parte colorida com muita calma. Estou fazendo aí uma das folhas, e essa parte da folha ela cobre um pedaço da antiga tatuagem, então eu venho aí traçando com verde. Estou ainda utilizando a RL3 e eu venho traçando com verde com calma. E agora eu já começo, né, a fazer um teste ali na pele. Eu venho fazendo o traço das pétalas com o amarelo para me ver como vai se comportar o amarelo na pele da cliente. Veja que eu faço um traço bem suave, sem ficar forçando muito. E também eu vou mostrando para vocês aí um pouquinho como vai ser esse processo do degradê com o colorido. Vou acelerar aqui. Eu vou pigmentando com calma, vou fazendo alguns testes também ali na hora. Isso é importante, ainda mais quando você está utilizando o colorido em uma pele morena, né? Não é uma pele branca, uma pele ali morena. Não chega a ser também uma pele negra muito escura, né? É uma pele ali morena em que o colorido vai se destacar. E agora eu venho com o laranja. Depois do amarelo, nesse degradê eu venho com o laranja. Veja que eu venho reforçando aqui o contorno, fazendo o teste com o laranja para me ver como fica na pele. E como esse laranja vai dar a profundidade do amarelo, eu já venho aqui fazendo já um pouquinho da profundidade, fazendo o teste. E aquilo ali vai ser praticamente a passagem, né? Uma das passagens aí do colorido. É o amarelo, depois o laranja. Eu vou mostrar depois as outras cores que eu vou utilizar para continuar dando profundidade e fazendo esse degradê do colorido. E agora com preto puro. Eu vi que vai ser que na pele dela, como é uma pele morena, não é uma pele branca, vou ter que utilizar um pouquinho mais de contraste, um pouquinho mais de profundidade. Eu utilizo o preto. E depois, para quebrar o preto, fazer a passagem do preto para o amarelo, eu venho com o marrom. Aí você utiliza o marrom para fazer essa passagem, né? É o preto, o marrom, o laranja e o amarelo. E se precisar, você utiliza também um vermelho entre essa passagem do marrom e o laranja. Pronto. E ainda eu continuo fazendo, né, esse teste, essa marcação. Agora eu estou utilizando o laranja. E vamos começar a pintura. Eu já fiz algumas marcações, alguns testes das cores, e agora eu venho para a pintura. Já tudo definido. Vejam que eu vou pigmentando ali com calma. E aí eu vou pigmentando aos poucos até para ir camuflando, cobrindo a antiga tatuagem. E agora eu venho fazendo aquilo que eu falei para vocês, dando a profundidade. Esse aí é um preto esverdeado, não é o preto puro. Eu pego o verde e depois eu sujo ele um pouquinho com o preto, para não ficar o preto puro. E fazendo essa passagem bem suave. E agora eu estou fazendo aí as bordas com a própria Magnum. Lembrando que essa Magnum aí que eu estou pigmentando é uma Magnum 9. Uma Magnum 9 curva. Eu só utilizo a curva para fazer meus trabalhos. Vejam que eu vou fazendo aí, fazendo a profundidade com esse preto esverdeado. Eu vou fazendo também o contorno dela com a própria Magnum para ficar bem suave, não ficar muito marcado. Eu vou acelerar um pouco aí o processo para vocês. E praticamente vai ser esse aí o processo da folha, e depois você vai clarear ela com o amarelo ou um verde ali amarelado. E agora eu vou preenchendo as pétalas
E vejam que o amarelo vai pegando bem na pele, né? Com a Magnum você já vai tendo essa noção da pigmentação. Você vê que o amarelo vai pigmentando bem, mas como eu falei, como é uma pele, não é uma pele branca, né? Uma pele morena, ela não se destaca tanto. E aí vamos ter que fazer um degradê, né? Um degradê para escurecer mais esse tom e deixar a tatuagem mais visível na pele da cliente. E aí o que eu vou fazendo é exatamente isso, indo preenchendo as pétalas completamente com amarelo, para mim depois vir fazendo o degradê. E aí eu vou preenchendo ela toda até para começar já a camuflar a antiga tatuagem. Você já vem quebrando a cor que está por baixo. E quando vier fazendo o degradê com as cores mais escuras, essa antiga tatuagem vai sumindo ainda mais, sem precisar do preto. E agora eu tô aí com o laranja, né, fazendo esse degradê, vindo aí fazendo a parte mais escura, né, onde vai ter profundidade, para se destacar das outras pétalas. E vejam que eu já reforcei essa parte aí do meio com o preto, utilizando a RL3 e fazendo o estilo rastelado, para não ficar aquele preto muito pesado. O rastelado ele deixa um preto mais suave. E também já marquei as pétalas, o contorno das pétalas, utilizando também a técnica do rastelado para ficar uma marcação suave. E depois eu vou quebrar esse preto, essa marcação aí desse contorno, com o marrom, com o laranja, para ficar mais delicado esse trabalho. E vejam aí que agora eu estou fazendo parte do meio, que ela é marrom. Eu estou fazendo essa passagem da parte preta utilizando o marrom. E aí eu não preencho completamente de marrom, eu deixo uma parte mais clara onde eu vou vir com branco, para dar uma profundidade nessa parte central melhor. E eu continuo aí fazendo o degradê, já dando a profundidade com o marrom, onde eu vou fazer a passagem do marrom, o laranja e o amarelo. E se precisar, entre o marrom e o laranja, um vermelho para deixar a passagem mais suave. Eu venho com esse marrom em todas as partes de profundidade, partes mais escuras aí, para dar o volume. Tem umas pétalas que estão em cima das outras e isso vai dar o volume. E agora eu vou continuar preenchendo aqui todas as pétalas de amarelo. Eu vou preenchê-las completamente, né? Vou preencher completamente de amarelo, para depois vir fazendo o degradê, assim como eu expliquei para vocês ali na folha. Tem uma cor base, que é o amarelo, e depois eu venho dando profundidade, escurecendo ou clareando essa cor. Vou acelerar um pouco o processo. Eu fiz isso em todas as pétalas, preenchendo completamente de amarelo. E essa pigmentação também vai ajudando a cobrir, a camuflar a antiga tatuagem. E agora eu já estou utilizando o laranja. Nessas pétalas que estão por baixo, eu praticamente preencho elas um pouco mais com o laranja, para dar uma profundidade de destacar as pétalas de cima. E essa pigmentação você vem da parte mais profunda, né, que é a parte mais escura, a parte mais clara, fazendo como se você fizesse um sombreado. E esse vai ser todo o processo até o final, fazendo essa profundidade com o laranja, o marrom e o vermelho. E aí eu já finalizei toda a parte do girassol, todo o degradê do girassol. E agora eu estou finalizando as folhas, fazendo aquela passagem de cores que eu falei para vocês, que é o preto esverdeado, um verde mais escuro, um verde mais claro e por fim o amarelo, para dar volume e profundidade. E vejam aí como o acabamento está ficando bem bonito e praticamente já cobriu a antiga tatuagem. E agora eu vou mostrar para vocês já a parte que eu coloco o branco. Veja aí que eu já fiz toda essa profundidade com as cores que eu falei para vocês, até ali nas folhas também. E agora eu estou com o branco só finalizando.
aí nessa parte das pétalas eu tô com branco mesmo por cima do amarelo, só clareando o amarelo. Já na parte do meio, nessa parte redonda, eu deixei aquelas partes claras para o branco se destacar mais e dar uma profundidade legal e um destaque no desenho. Que essa parte do meio ela tem tipo uns pontinhos, uns porozinhos. E venho finalizando ali com o branco para dar esse acabamento. Lembrando que talvez seja preciso mais uma seção, principalmente nessa parte onde aparece, onde tinha os antigos traços, né? Nessa parte mais clara, talvez precise de mais uma seção para finalizar e cobrir bem a antiga tatuagem. Lembrando também que eu vou deixar para vocês o link tanto aqui na descrição como no final do vídeo para a primeira sessão, em que eu mostro o processo de escolha de desenho e o processo também de pigmentação com branco, clareando a antiga tatuagem. E esse aí foi o resultado. Vejam só como cobriu bem a antiga tatuagem. Não machuquei muita pele fazendo essa pigmentação mais suave. A escrita também ficou bonita. Não ficou estourado, ficou um traço legal. E aí está o antes e depois. E vejam que a diferença é muito grande. E cobriu completamente a antiga tatuagem. Esse aí foi o resultado da cobertura. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido um pouco como funciona o processo, né? Tanto da camuflagem, como da cicatrização e também da pigmentação por cima da antiga tatuagem. E esse trabalho talvez precise de mais uma sessão para terminar de cobrir a antiga tatuagem. Talvez quando cicatrizar, principalmente nessa parte mais clara onde eu cobri os traços, talvez precise de mais uma sessão só para finalizar essa cobertura. E aí vamos aguardar o trabalho cicatrizar para ver se vai precisar dessa última sessão. E ao todos aí, já foram 2 sessões, talvez precise de uma terceira. Esse é uma cobertura bem trabalhosa, é um processo bem longo, né? Já foram 2 sessões aí, mais de 60 dias e talvez precise de uma terceira. Então por isso que não é um trabalho barato. Você, tatuador, quando for fazer esse tipo de trabalho, você tem que já contar com todas essas sessões e todo esse processo. E é isso aí, valeu, um abraço e até a próxima.